Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Wagner Lemes e esse é o quadro Pergunta que eu te respondo. E hoje eu vou estar respondendo aqui a pergunta feita pelo Spirit Design Gráfico, que é a seguinte: bom dia, paz e graça. O que a Bíblia fala sobre o ministério de louvor? Pode explanar a expressão levitas? Então eu vou estar respondendo a pergunta, mas antes, queria só lembrar você de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito ainda e também ativar o sininho das notificações para receber sempre quando eu estiver respondendo uma pergunta aqui. Outra coisa é que se você quer me mandar uma pergunta, é só você escrever aqui embaixo nos comentários a sua pergunta de forma objetiva e eu vou estar respondendo. Sempre quando for uma pergunta relacionada à Bíblia, conhecimentos teológicos, também a respeito de vida espiritual, de relacionamentos ou serviço na igreja, você pode estar me mandando a pergunta que eu vou estar respondendo, tá bom? Então vamos à resposta. Muito bem, nós temos aqui então duas perguntas, na verdade, né? Uma relacionada ao Ministério de Louvor e outra relacionada aos Levitas. Eu vou dividir em dois vídeos para a gente poder falar um pouquinho de cada assunto de forma separada. E nesse primeiro vídeo eu vou estar falando sobre os Levitas. E num próximo vídeo falando sobre o Ministério de Louvor e fazendo então a ligação ou qual relação existe entre Levitas e Ministério de Louvor. Então eu vou falar um pouquinho sobre os Levitas. Na verdade, os Levitas eles eram descendentes da tribo de Levi, e Levi foi o terceiro filho de Jacó. E inicialmente o propósito de Deus em ter escolhido os Levitas era para que eles fossem dedicados ao Senhor em lugar dos primogênitos de Israel. Nós temos lá em Números capítulo 3, versículo 12 e 13 o seguinte: eu mesmo, aqui Deus estava falando, escolho os levitas dentre os israelitas em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita. Ele diz assim: os levitas são meus, pois todos os primogênitos são meus. Quando feri todos os primogênitos no Egito, separei para mim mesmo todo o primogênito de Israel, tanto entre os homens como entre os rebanhos. São meus, eu sou o Senhor. Essas são as palavras de Deus em relação aos israelitas. Deus tinha escolhido os israelitas em lugar de todos os primogênitos. Na verdade, aqui Deus faz uma certa relação com a saída de Israel do Egito, quando em uma das pragas os primogênitos foram mortos, foram de certa forma sacrificados. E no caso de Israel, todos os primogênitos eles deveriam ser dados ao Senhor, né, como se fosse uma oferta, de certa forma. Mas Deus então escolhe o povo de Levi, ou seja, da tribo de Levi, em lugar de todo primogênito da casa de Israel. Agora aqui uma questão bem interessante, uma curiosidade, na verdade era a seguinte: Deus pediu para que fosse feita uma contagem de quantos levitas existiam dentro da tribo de Levi. E aí a contagem chegou-se ao número de 22 mil homens. E dos primogênitos de Israel também foi feita uma contagem que Deus pediu. E a contagem chegou ao número de 22.273 primogênitos. Isso quer dizer que deveria existir aqui um equilíbrio entre israelitas, na verdade os primogênitos de Israel, e os levitas. Só que na verdade faltaram 273 levitas para ficar igual. E o que Deus pede então? Que para o resgate de cada um desses primogênitos que não tinham um israelita, para ter o mesmo número, então fosse dado 60 gramas de prata, chegando-se então ao total de aproximadamente 16 quilos de prata que foram entregues para que fosse dado em resgate a esses primogênitos. Então, a importância do povo dos levitas, na verdade, foi muito, muito grande, porque eles tinham, primeiramente, inicialmente, essa função, ser dedicados à obra do Senhor. Agora, sobre a função dos levitas, eles tinham uma função muito específica, que era justamente cuidar da tenda do encontro, do tabernáculo, aonde a presença de Deus habitava. Eles tinham essa função muito importante. Então eles cuidavam tanto da estrutura do templo, quanto dos utensílios e daquilo que se iria utilizar ali para os sacrifícios e tudo mais que fosse feito ali dentro da tenda. Então eles tinham essa responsabilidade muito importante dentro do povo de Israel. Outra função deles era quando Deus pedia para Israel, para o povo de Israel se mover de um lugar para o outro. A gente sabe que isso acontecia com frequência. Então eles tinham que desmontar
toda a tenda, guardar todos os utensílios, levar para aonde Deus estava orientando o povo a ficar, a se acampar, e lá montar tudo novamente. Ou seja, eles tinham que montar toda a estrutura, colocar cada coisa no seu lugar, para que os rituais, para que os sacrifícios, holocaustos, enfim, fossem feitos como eram aonde estava antes. Então a função deles era justamente cuidar de tudo que envolvia a tenda do encontro. Eles desmontavam, montavam tudo, faziam todos os rituais. Quando Deus pedia para o povo de Israel se mover, eles desmanchavam tudo, montavam lá onde Deus pedia para eles se acamparem novamente. E assim foi, eles tinham essa função específica. Agora eles eram divididos em 3 grupos e cada grupo tinha a sua função. Esses grupos eles eram divididos, na verdade, por causa de 3 homens que tinham seus clãs, né, suas tribos, assim como a Bíblia diz, usa o termo clãs, né? Então nós temos ali Gerson, nós temos Coate e também Merari, que eram os 3 responsáveis por esses grupos que eram formados. São 3 grupos dentro da tribo de Levi. E então o primeiro grupo, que era o dos Gersonitas, que eram relacionados a Gerson, né? Eles tinham uma função que era a seguinte: eles cuidavam da cobertura e da cortina da entrada do tabernáculo. Então toda a parte da cobertura e da cortina do tabernáculo era a responsabilidade deles, a cortina externa, né? Eles que tinham responsabilidade. Eles eram no total de 7.500 homens. Tá? No segundo grupo, nós temos o grupo de Coate, que eram os coatitas. Eles tinham uma função de cuidar do santuário, da arca, da mesa, do candelabro, dos altares e utensílios, da cortina interna e tudo que era relacionado a essas questões. Então eles tinham essa responsabilidade específica. E eles eram em 8.600 homens. E o terceiro grupo era o grupo de Merari, os Meraritas, que eles cuidavam da armação do tabernáculo, tanto suas bases, colunas, estacas, né, as travessas, tinham essa responsabilidade, e também da coluna do pátio ao redor, tanto como suas bases e estacas. E eles eram em 6.200 homens. Se você juntar, então, a quantidade desses 3 grupos, você vai chegar ao número de 22.000 homens, que faziam todo o serviço ali na tenda do encontro, né, no tabernáculo. Era a responsabilidade desses 22.000 homens fazer esse serviço. Outra coisa interessante é que eles exerciam a sua função dos 25 aos 50 anos. Ou seja, eles iniciavam quando tinham 25 anos ou mais, né? Mas eles paravam as suas funções, encerravam as suas funções com 50 anos. E alguns que quisessem ficar trabalhando, eles poderiam auxiliar aqueles que eram responsáveis pelos trabalhos, mas eles não podiam se responsabilizar, não podiam fazer esforço. Com 50 anos, então, eles encerravam as suas atividades ali dentro da tenda do encontro. E a função deles era tão importante que qualquer um que se aproximasse da tenda do encontro sem ter autorização tinha que ser executado. Então você sente o peso da responsabilidade que os levitas tinham em relação a toda aquela estrutura ali da tenda do encontro, onde Deus habitava. Era muito importante que eles não deixassem ninguém. Então eles se instalavam, eles acampavam ao redor da tenda para que ninguém se achegasse. E se alguém se achegasse lá, tinha de ser executado. E por conta disso, é lógico que eles tinham que ter todo um preparo muito especial para que eles pudessem começar as suas funções ali na tenda do encontro. Então eu quero falar um pouquinho agora de como era o ritual onde eles eram preparados para as suas funções. Basicamente nós temos ali em Números, no capítulo 8, versículo 7 a 15, que fala a respeito disso, da purificação de todos os levitas para exercer as suas funções. E diz o seguinte, Números 8, 7 ao 15. A purificação deles será assim: você aspergirá a água da purificação sobre eles, fará com que rapem o corpo todo e lavem as roupas para que se purifiquem. Então não era simplesmente chegar lá, eu quero ser um levita. Não. Primeiro tu tinha que ser da tribo de Levi. E segundo, você tinha que ser preparado para essa função. Você tinha que ser purificado. Ele continua dizendo assim, depois eles trarão um novilho com a oferta de cereal da melhor farinha amassada com óleo. Você trará um segundo novilho como oferta pelo pecado. Você levará os levitas para a frente. Aqui Deus está orientando, então, Arão, né, para que fizesse essa função. Você levará os levitas para a frente da tenda do encontro e reunirá toda a comunidade de Israel.
Levará os levitas à presença do Senhor e os israelitas imporão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta ritualmente movida da parte dos israelitas. Eles serão dedicados ao trabalho do Senhor. Depois que os levitas impuserem as mãos sobre a cabeça dos novilhos, você oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e outro como holocausto ao Senhor para fazer propiciação pelos levitas. Dispõe os levitas em frente de Arão e dos filhos dele e apresente-os como oferta movida ao Senhor. Dessa maneira você separará os levitas do meio dos israelitas. Os levitas eram separados. E os levitas serão meus. Depois que você purificar os levitas e os apresentar como oferta movida, eles entrarão, aí sim, na tenda do encontro para ministrar. Então aqui os levitas eles tinham que ter um preparo todo especial. Não era simplesmente ir lá e fazer aquilo que deveria ser feito. Não, eles tinham todo um preparo, era feito toda uma cerimônia, um ritual, onde Deus ordenou a Moisés, faça dessa forma. E Arão, ele era o responsável, digamos assim, a gente usa o termo hoje de chefe, né? Então ele seria o chefe de todos os levitas, ele que coordenava, ele e seus 2 filhos. Então, inicialmente, aqui nós temos a função, o preparo dos levitas e qual que tinha sido o propósito inicial de Deus em separar os levitas para si. Agora, qual que é a relação que existe entre os levitas e o ministério de louvor? Aí nós vamos ter que ir um pouquinho mais para frente, onde a música começa a aparecer. E ela começa a aparecer através do rei Davi. O rei Davi, então, muitos anos depois, ele institui, já quando havia o templo, ele institui, então, que alguns grupos teriam algumas funções específicas, né? Os levitas ainda, a gente está falando dos levitas. Eles teriam algumas funções específicas e uma das funções era a parte da música. Ou seja, haveriam músicos dentro do templo. E aí nós temos ali em 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 1 a 5, que diz o seguinte: já envelhecido de idade avançada, Davi fez do seu filho Salomão rei sobre Israel. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Os levitas de 30 anos para cima foram contados, e o número deles chegou a 38 mil. Já tinha muito mais agora no caso aqui dos levitas, né, do grupo de Levi. Davi escolheu 24 mil desses para supervisionarem o trabalho do templo do Senhor e 6 mil para serem oficiais e juízes. Então nós temos aqui 3 classificações: oficiais, juízes e aqueles que supervisionariam o trabalho no templo. Aí ele separou mais 4 mil para serem guarda das portas e mais 4 mil para louvarem o Senhor com instrumentos musicais que Davi preparou com esse propósito. Então nós vamos ver que Davi instituiu a parte musical dentro da tribo de Levi, dentro daqueles que faziam a obra ali dentro do templo. Então, o trabalho de música era um de todos os trabalhos que eram feitos. Tá bom? Então, nesse vídeo eu falei um pouco sobre os levitas, suas funções, e no próximo vídeo eu quero falar um pouquinho a respeito do ministério de louvor e realmente qual a relação que hoje nós temos com os levitas, qual a relação do ministério de louvor com os levitas. Então não esquece de ativar o sininho para você receber a resposta também dessa outra pergunta que eu vou estar trazendo no próximo vídeo. Se você tem a sua pergunta, escreve aqui embaixo nos comentários. Se você tem uma outra opinião, se você tem algo a mais para acrescentar a esse assunto, escreve aqui embaixo nos comentários. Fique bem à vontade, tá bom? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!